iniciarmos, antes do nosso estudo, vamos orar, vamos pedir a Deus por esse momento, vamos colocar diante do Senhor esse tempo que nós teremos aqui de estudo da Sua Palavra, no interesse único de que Ele seja glorificado enquanto nós pregamos o Evangelho. Amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais uma oportunidade que temos de estarmos unidos, ó Pai, por meio virtual, esperando, ó Deus, com ansiedade o dia que estaremos reunidos, ó Deus, para que juntos louvemos, bendigamos o Teu nome, leiamos a Tua Palavra. Mas obrigado, ó Deus, porque enquanto isso não é possível, estamos nós aqui, como irmãos, estudando juntos a Tua Palavra, ainda que distantes uns dos outros, ó Deus. Ajuda-nos nesse tempo agora, para que seja um tempo abençoador, para que seja um tempo que venha edificar os meus irmãos e um tempo de relembrar, ó Pai, todo o amor e sacrifício feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Boa noite, Zi! Vamos então à passagem da noite, que está lá em Mateus, capítulo 26. Eu espero que você esteja fazendo as leituras aí que eu indiquei. Espero que você também tenha feito aquela tarefinha que eu pedi para você ler o final do Evangelho de João, especialmente a partir do capítulo 14, tá? Isso tudo é muito importante para a gente conseguir entender esse cenário. A gente vai ver ao longo das leituras, né, como eu fiz ontem, a gente vai fazer referência a um evangelho e outro, porque os evangelhos, eles cooperam nas informações, cada um contam a história na perspectiva dele. Obviamente Deus nos inspira, mas não anula o autor. Portanto, eles não vão escrever todos exatamente a mesma coisa e da mesma forma. Então você vai reparar que lendo todos os evangelhos, você vai conseguir conectar as informações e formar uma imagem completa do que se passou nesses dias com Jesus, porque cada autor quis dar ênfase a alguma coisa ou se interessou em contar um determinado detalhe. Então faça esse exercício sempre. Obviamente você precisa conhecer todos os evangelhos, justamente para você ter essa ideia das perspectivas e perceber que às vezes um deixa uma informação solta, mas o outro dá essa informação de uma forma mais completa. Então, aproveite esse tempo para você fazer essa leitura dos últimos dias de Jesus com os demais evangelhos e não só com Mateus. Aqui nós estamos vendo a partir de Mateus, mas você aí de casa faça essa leitura do Evangelho de João. E por que eu pedi para você fazer essa leitura do Evangelho de João? Lembrando do que foi dito, no Evangelho de João fica clara a ideia de que Jesus quis transmitir aos seus discípulos de que nada do que ele estava para fazer dependia deles. Ele, como seu Messias, como seu mestre, ele sabia que os seus discípulos o abandonariam. Ele tinha certeza absoluta que os seus discípulos iriam temer mais a homens do que a Deus e que iriam deixá-lo de lado, inclusive Pedro, por exemplo, o negando diretamente, né? Sendo questionado diretamente e negando diretamente ser um discípulo de Jesus. E que Jesus dizia repetidamente, olha, eu digo essas coisas para que saibais que eu sei que elas são assim. Eu já sei que eu não posso contar com vocês. Eu não preciso de vocês, é tudo sobre mim, é tudo em mim. E isso era um belo ensino sobre a vida dos discípulos, para que depois, quando eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles soubessem que tudo que eles estavam fazendo ao fundar a igreja, ao orientar as igrejas, ao fazer com que a obra de Cristo se consolidasse e fosse ainda mais longe, que eles tivessem plena consciência de que nada daquilo pertencia a eles. E é óbvio que isso serve de ensino para nós também. Nada do que a igreja faz depende da própria igreja, e sim do Espírito de Deus. Talvez se nós tivéssemos mais essa certeza, talvez se nós tivéssemos mais essa visão das coisas, seríamos mais propensos também a nos lançarmos alguns desafios, sabedores de quem Deus é que opera, que, portanto, se funcionar, for um desafio bíblico, algo correto dentro da palavra de Deus, e Deus assim o quiser que aconteça, acontece, se Ele não quiser, não vai acontecer. Mas, partindo agora para o nosso texto, então, tendo essa visão
mais amplamente, vamos olhar para esse momento aqui, que é único agora, né? De fato, a traição está se estabelecendo sobre Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegaram à tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, é sempre uma situação muito complicada você encarar alguém que está lhe traindo, né? Especialmente quando você sabe que a pessoa está lhe traindo, está falando mal de você pelas costas, te puxou o tapete numa situação. Mas é interessante que essa relação de Jesus aqui com Judas nesse momento, ela é vivida na perspectiva de alguém que está sobre o controle de toda essa situação. Ainda que Judas o esteja traindo, isso tudo faz parte do propósito eterno de Deus. E Jesus está vivendo a partir dessa perspectiva. Não há como nós olharmos para essa situação sem compreendermos que justamente esse é o pano de fundo, o plano eterno de Deus. E é assim que Jesus olha para a figura de Judas, não simplesmente como seu traidor, mas como aquele que tem um papel fundamental na sua crucificação e obra de justificação, portanto. Mas, antes de chegarmos exatamente nisso, nós precisamos lembrar que Judas, anteriormente, quando nós falamos da mulher que derramou bálsamo sobre Jesus, foi aquele que propôs, segundo o Evangelho de João, vender por 300 denários aquele perfume e doar aos pobres. E João fez a colocação de que Judas de fato não estava nem um pouco interessado nos pobres, porque ele metia a mão no dinheiro da bolsa dos discípulos ali de Jesus. Ou seja, nós já vemos na verdade uma índole de Judas. Quando nós o olhamos aqui traindo Jesus, indo combinar esse preço com os poderosos, com os líderes religiosos de Israel, isso não é algo que de repente ocupou o coração de Judas. De repente Judas resolveu trair Jesus. De uma hora para outra, Deus pega o coração de Judas, que era um coração bom, um coração correto, e agora ele vai ser o traidor. Porque eu escolhi. Não simplesmente isso. Quando os evangelhos eles têm o cuidado de traçar esse perfil de Judas, mostrar ele como alguém que mete mão no dinheiro da bolsa, alguém que faz as coisas dessa forma,
a Escritura já está demonstrando uma índole, que não é à toa que é ele. Deus não o escolheu e ele veio todo bonzinho o tempo todo e de repente Deus o corrompe. Não, na verdade, Judas é quem ele é, aquele que vai trair Jesus, e a sua índole ao longo da sua vida demonstra esse direcionamento. Era Judas, ele era alguém que metia a mão no dinheiro da bolsa, ele era alguém que tinha falas hipócritas, fazia-se preocupado com os pobres, mas na verdade queria que mais dinheiro entrasse na bolsa para que ele pudesse pegar mais dinheiro. E agora ele está aqui negociando a vida de Jesus por mais dinheiro. E foque bem no texto, porque ele diz que a partir desse momento que lhe pagam as 30 moedas de prata, Judas passa a olhar, a procurar uma boa ocasião para entregar Jesus. Então Judas ele continua maquinando o mal, ele continua trabalhando o erro em seu coração, tentando, obviamente, dar a cabo o seu plano, até para que ele não tivesse que devolver o dinheiro. Mas você não percebe aí em Judas o que alguns filmes às vezes colocam, né? Como Judas sendo alguém que está pesando muito essas coisas no coração, está vivendo uma crise de consciência, e agora eu pequei contra Jesus, agora eu traí Jesus, peguei 30 moedas de prata por ele, e agora? Não, Judas é alguém que ele passa a maquinar contra Jesus. E quando ele vê Jesus, naquela ceia ali, na última ceia, falando do seu traidor e fazendo descrições, e quando Jesus fala de meter a mão comigo no prato, ele percebe que é ele quem mete a mão. E imagino eu que o coração de Judas nesse momento, ele deve ter dito, agora vai ficar difícil para traí-lo, porque ele está precavido, ele sabe que eu vou traí-lo. Ele sabe o que eu vou fazer. Não só Judas, mas os demais discípulos ainda não tinham entendido perfeitamente quem é Jesus. Eles ainda não conseguiam raciocinar a partir da perspectiva de que eles estavam diante do Deus encarnado e que não havia nada que fosse encoberto a ele. Quando Jesus faz todas essas descrições, por exemplo, de seu sacrifício, de sua morte, os discípulos sempre se demonstram muito temerosos. Eles sempre falam de Jesus desistir desse plano, preservar sua vida, como nós já vimos. E, na verdade, eles não estão compreendendo quem é Jesus. Se eles soubessem, por exemplo, quem é Jesus, jamais Pedro teria negado Jesus. Se eles tivessem aquela plena certeza, uma fé verdadeira, totalmente já focada na pessoa de Jesus, eles não fariam não teriam esse tipo de comportamento medroso, fujão, que eles tiveram quando Jesus foi preso. Então, não só Judas é alguém que desconhece, é alguém que não percebe que não adianta maquinar por trás, porque tudo está patente aos olhos de Cristo. E Jesus não corre. Jesus sabe o que está para acontecer, Jesus entende tudo que está à sua frente, ele sabe o seu plano, obviamente, ele que na eternidade com o Pai, e levantou o próprio Judas, o filho da perdição, como ele ora em João capítulo 17, né? Não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Ou seja, Deus havia determinado isso na eternidade, Deus havia dito que isso ocorreria, e Judas foi chamado para que ele fosse esse que iria trair Jesus. Então, nós percebemos aqui algo que para muitos de nós, e por isso o Evangelho é loucura, de um homem que está desde a eternidade maquinando, tramando a própria morte, por assim dizer. Alguém que levanta aquele que vai traí-lo, para que ele venha então, depois disso, sofrer dores enormes. Lembremos que a dor de Jesus não é simplesmente a cruz, não é só os cravos na cruz, é toda a ira de Deus derramada sobre ele. E que ele, no controle dessa situação, permanece firme nesse propósito. Ele não debanda da vontade de Deus e da razão pela qual ele estava ali. Ele não se deixa levar pelo medo, diferentemente dos seus discípulos. Jesus está, a cada passo que ele dá em direção à cruz, demonstrando o quanto ele
é necessário, o quanto somente Ele poderia fazer essa obra. Ninguém mais poderia fazer essa obra. E é um momento singular, irmãos. Jesus está comendo a última ceia com aquele que o trai. A ceia é esse símbolo da união da igreja, de uma igreja que é unida de povos diferentes, de raças diferentes, de origens diferentes, de etnias diferentes, num único povo por meio do corpo de Cristo e do derramamento do seu sangue. Então, é um símbolo paradoxal, porque ele fala da união da igreja, de que todos somos feitos um por meio do fato de que o corpo de Cristo foi partido e o seu sangue foi derramado. Essa é a ideia da ceia. E é por isso também que nós compreendemos, como tem já um vídeo que eu já publiquei para os irmãos, poderem entender por que nós não estamos ceando nesse tempo de isolamento social, que é por isso que a ideia de estarmos juntos, verdadeiramente reunidos, essa ideia ela é preponderante para o sacramento da ceia. É preponderante estarmos reunidos, é preponderante essa companhia uns dos outros. E esse é um ponto importante. Deus não se contentou em simplesmente vir de uma forma espiritual. Jesus não fez companhia simplesmente de forma espiritual ao seu povo e não ceiou espiritualmente ou à distância ou virtualmente com os seus. Ele o fez presencialmente. Ele o fez colocando diante dos seus discípulos que ele estava ali partindo o seu corpo por eles, que ele estava cuidando de fazer aquilo que somente ele poderia fazer. Então Jesus institui este momento que é único, que é a ideia de partilharmos do corpo de Cristo, porque é Cristo quem nos une. O que Cristo está estabelecendo aqui é um dos nossos símbolos cristãos. A gente costuma pensar em símbolo cristão, a gente pensa na cruz, no peixe, mas esses são símbolos do cristianismo, esses são símbolos que a igreja adotou por fazerem referência a Jesus. A cruz, obviamente, onde Jesus foi morto, e o peixe, porque a palavra peixe no grego, que é ictus, que ela serve aí de uma abreviação, de um anagrama para Jesus Christos Huios Theus, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, em grego. Então, esses símbolos, essas coisas que nós usamos, eles não são dados ou criados por Cristo. Os símbolos, de fato, criados por Cristo para que a igreja ande debaixo desses símbolos é a Santa Ceia e o batismo. É por isso que uma igreja, por exemplo, que não ceia e que não batiza, não pode ser igreja. Uma igreja que não administra os sacramentos não é uma verdadeira igreja. Nós não consideramos igreja. Se não os administrar de uma forma correta, com a teologia correta, com o ensino correto, também não consideramos verdadeira igreja, porque está deixando de lado justamente o símbolo cristão, o símbolo dado de fato por Cristo, e não um símbolo simplesmente do cristianismo. Uma verdadeira igreja ela não se estabelece por meio de usar uma cruz, seja um crucifixo ou uma cruz, com corpinho ou sem corpinho, não importa. Isso não é um símbolo que Jesus nos deixou para nós utilizarmos e estarmos sendo alimentados por Ele espiritualmente, por meio desses sacramentos. Então ele estabelece o sacramento da ceia como um símbolo para nós, como algo que você tem a mistura de um elemento físico, visível e palpável, com uma palavra de promessa, com uma palavra de ensino, me instruindo ao que eu devo me referir quando eu estou fazendo essa refeição, quando eu estou utilizando este símbolo. E no caso da ceia, nós devemos tomar e comer do pão, comer do pão e tomar do cálice, no intuito de dar a mensagem de que somos um povo que crê no sacrifício de Cristo como necessário e único meio para que tivéssemos paz com Deus. Os meus pecados recaíram sobre o meu Redentor e, pelo outro lado, nós estamos aguardando a volta dele. Ao ensino, Jesus morreu por nós,
e há uma promessa, ele vai voltar. Então a Santa Ceia é extremamente importante porque Jesus ele já deixou claro isso aqui, de que não só estamos ali fazendo algo momentâneo, algo que se refere ao fato de agora, como ele também vai dizer, olha, não vou tomar isso aqui até que eu esteja convosco no reino do meu Pai. Perceba a quantidade de promessas, a quantidade de informações que Cristo dá aos discípulos e ainda assim depois eles temem. E perceba a vantagem que nós temos hoje de ter toda essa história contada, toda essa visão de fora, para nós compreendermos o que Cristo está nos ensinando, para que não temamos. E para que aguardemos devidamente a Cristo. Para que vejamos os resultados desse temor dos discípulos, dessa falta de fé dos discípulos e passemos a compreender o foco na pessoa de Jesus. Porque a fé ela se enfraquece quando nós pensamos depender de nossas mãos. E é aí que os discípulos ficam com medo, porque obviamente, se você vê poderosos te perseguindo, você sabe que não pode com eles. Mas quando você lembra a quem você serve, você sabe que os poderosos é que não podem com Cristo. E que, na verdade, Cristo só caiu na mão dos poderosos porque assim ele o desejou. Porque assim ele o quis. E os discípulos recebem essa promessa aqui convosco. Um dia nós estaremos no reino glorioso do meu Pai. E lá nós vamos ceiar novamente. Perceba, a nossa grande expectativa é esse dia que nós iremos banquetear com o nosso Senhor Jesus. Esse banquete vai deixar de ter esses contornos do uso da fé para que possamos ser alimentados e já não esperaremos mais, já não aguardaremos mais, mas estaremos diante de Cristo, ceando com Ele, tomando essa refeição eterna, gloriosa, esse banquete espiritual, que mais uma vez, espiritual não é metafórico, espiritual não é abstrato, espiritual é algo real e que engloba nossa existência com uma integridade que aquilo que é físico por si só não pode cobrir. Um dia estaremos lá. E o nosso Senhor Jesus, nesse momento aqui, institui um símbolo de união diante do seu traidor. Como quem diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais que Judas estivesse ali no meio dos discípulos, ele não impediu a obra. Ele não impediu que as coisas continuassem. Na verdade, Deus o usou para que os planos fossem cumpridos. Tudo fosse feito, demonstrando que todas as coisas estão nas mãos do nosso Senhor. Por isso que essa Páscoa também te lembre que não há traidor e não há vírus que deva impor medo sobre você, porque o nosso Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas, a ponto de nos fazer um, mesmo quando o traidor está no meio de nós. Vamos orar? Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes nos comportamos como traidores ou como medrosos. Pessoas que te abandonam, ó Deus, pela menor oferta que o mundo nos faz, ou pessoas que te abandonam, ó Pai, por medos, por temores, por receios. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a nos lembrarmos de tudo aquilo que Cristo fez, que Tu estás absolutamente no controle. Que não há, ó Deus, quem esteja simplesmente vivendo sua vida, mas todos nós estamos aqui cumprindo o Teu propósito. Por isso, ó Pai, tem misericórdia e ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos contigo em Teu caminho. É o que te imploramos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma excelente noite. E amanhã estamos aí, acompanhe as leituras, viu? Até mais!